Henker que vive duas vezes. Capítulo 27. Consumir, 2. Capítulo 27. Consumir, 2. A proficiência da espada vampírica de Bathory é muito baixa, ajustando a nota obtida na habilidade. A habilidade, Onda de Calor, foi modificada para Infusão de Chamas. Infusão de Chama. Classificação, D+. Proficiência, 0,0%. Descrição, forma rebaixada da habilidade inata de Hargan, Lizardman King, Heatwave. Imbui a ferramenta desejada com fogo. Fogo de temperatura mais alta pode ser criado dependendo da proficiência da habilidade. Habilidade inata, e é uma habilidade de buff? Ion-Woo cerrou os punhos enquanto verificava a descrição da habilidade. Ele sentiu como se os efeitos posteriores da combinação de habilidades estivessem sendo eliminados. Mesmo que tivesse sido rebaixado para uma classificação mais baixa, ainda era uma habilidade inata de um monstro-chefe. Habilidade inata. Era semelhante a uma habilidade única, mas um pouco diferente. Ambos eram exclusivos, apenas, de seres específicos. Normalmente, ninguém, exceto o proprietário original, poderia adquirir tal habilidade. Eles não eram apenas poderosos, mas também raros. No entanto, ao contrário das habilidades únicas que eram limitadas aos jogadores, as habilidades inatas pertenciam aos monstros-chefes. Isso significava que, mesmo que o monstro-chefe com uma habilidade inata morresse, ele apareceria mais uma vez quando o monstro reaparecesse a cada rodada. Este também foi o motivo da aparição de Hargan nesta rodada do tutorial, embora ele já tivesse sido morto por seu irmão há muito tempo. Portanto, embora a Onda de Calor fosse a habilidade inata de Hargan, também era possível que outros jogadores a obtivessem. Mas isso foi apenas em teoria. Estando presente apenas em habilidades de alto nível, a capacidade de extrair habilidades não era comumente encontrada na torre, muito menos no tutorial. Em particular, a espada vampírica de Bathory estava no topo de tais habilidades, então era seguro assumir que Ion-Woo era o único capaz de roubar a habilidade de Hargan neste estágio. Por causa da falta de proficiência em habilidades, ele não obteve Onda de Calor como estava. Mas ainda assim foi uma grande conquista. Ele conseguiu uma habilidade de buff que pode até mesmo infundir uma ferramenta com a propriedade de fogo. O poder de um artefato aumentará quando imbuído de certas propriedades. É por isso que artefatos com buffs elementais são geralmente negociados a preços altos. Agora, Ion-Woo não precisava encontrar um artefato com buffs elementares. Além disso, Flame Infusion poderia ser usado para vários outros fins. O fogo era um elemento muito ofensivo e versátil. Vou ter que testar mais tarde. Ion-Woo fechou lentamente a janela de habilidade com satisfação. Enquanto ele estava focado em sua habilidade recém-adquirida, os efeitos posteriores que ele sofria também melhoraram até certo ponto. Ele levantou-se lentamente da posição sentada enquanto tentava manter o equilíbrio. Vendo isso, Khan e Doyle vieram apoiá-lo. Cara, seu corpo. Não foi fácil para Khan falar, pois estava muito preocupado com Ion-Woo. Ion-Woo enfrentou diretamente a última onda de calor de Hargan. Várias marcas de queimadura podiam ser vistas através de suas roupas meio queimadas. Sua máscara branca também estava distorcida pelo calor intenso. Não se preocupe, estou bem. É difícil se mover, mas vai melhorar com o tempo. Se ele não tivesse sido capaz de curar seus ferimentos com a energia drenada pela espada vampírica de Bathory, teria sido o seu fim. Mas Ion-Woo acenou com a mão para expressar que estava bem. Deixe-me verificar, cara. Sim, Young, sente-se por um momento, caso você se machuque em algum outro lugar. No entanto, Khan e Doyle não tiraram os olhares preocupados dele. Eles não podiam simplesmente deixá-lo sozinho. Ion-Woo pensou por um momento em como tirá-los de cima dele e, ao perceber que ainda havia pessoas trancadas nas jaulas, apontou para o covil com o queixo. Estou bem, realmente não preciso da sua ajuda. Mas ainda tem gente lá. Não há problema em deixá-las assim. Eles podem estar em perigo por causa do incêndio. Só então Doyle se lembrou das pessoas ainda presas na fazenda humana. Ele levou Khan com ele e correu para as jaulas. Ion-Woo finalmente conseguiu descansar com as costas apoiadas em um toco de árvore meio queimado. Então ele fechou os olhos e mergulhou na meditação para aliviar completamente os efeitos colaterais. Os escravos foram resgatados com sucesso. Felizmente, a onda de calor de Hargan não atingiu a fazenda humana. Talvez por ser um local designado para conservar alimentos para os filhotes, parecia que eles haviam projetado esse espaço para sofrer menos danos com impactos externos. Obrigado, muito obrigado. Young. As pessoas começaram a chorar enquanto suas algemas e correntes eram desbloqueadas. E depois de se recuperarem, alguns deles até começaram a chutar descaradamente o cadáver de Hargan repetidas vezes. Outros jogadores até desabafaram sua raiva sobre alguns dos Lizardmen restantes. Eles foram trazidos de volta da beira da morte, mas seus companheiros de equipe, com quem eles estavam rindo e conversando apenas alguns dias atrás, foram comidos vivos pelos filhotes dos homens lagartos bem na frente de seus olhos. Era natural que o sangue deles fervesse só de olhar para os monstros. Khan e Doyle ficaram ali observando até que finalmente se acalmaram. Depois que as pessoas aliviaram um pouco sua raiva, um homem de meia idade e careca se aproximou deles para expressar sua gratidão. Gostaria de agradecer mais uma vez. Graças a você,
Conseguimos vingar nossos companheiros de equipe. Com os monstros mortos, eles poderão descansar em paz. Khan e Doyle acenaram com as mãos. Não há necessidade de nos agradecer, nós apenas fizemos o que deveríamos fazer. Khan balançou a cabeça calmamente. Com seu caráter, ele teria respondido com orgulho, mas neste momento se conteve porque percebeu o clima pesado. Ainda assim, seus olhos estavam cheios de orgulho. Então o homem de meia-idade perguntou a ele. Ah, a propósito, posso fazer uma pergunta? Sim, diz. Eu queria saber se você é Khan, a espada de sangue. Você é ele? Ah, uau, tentei manter isso em segredo. Haha. Khan fingiu estar envergonhado coçando a nuca, mas não conseguiu evitar que seus lábios se curvassem para cima. Os olhos das pessoas se arregalaram. Ele é realmente Khan, a espada de sangue? Não admira, não consigo pensar em mais ninguém capaz de matar o rei homem-lagarto. Só ouvi rumores sobre ele, mas ele é realmente ótimo. Eu não consigo me comparar a ele. Então, a pessoa ao lado dele. Ele não é Foxtail? Sim, acho que você está certo. Quanto mais as pessoas o elogiavam, mais amplo se tornava o seu sorriso. Doyle balançou a cabeça enquanto olhava para Khan. Ele se perguntou como Khan poderia amar tanto ser destacado sob os holofotes. Embora Khan estivesse sorrindo, ele não se esqueceu de dar o devido crédito aos seus companheiros. Haha, obrigado a todos pelo elogio. Mas devo dizer que não fui o único que participou do ataque de Hargan. Na verdade, eu só estava lá ajudando nosso companheiro de equipe. Se não tivéssemos nosso amigo lá, não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Khan balançou a cabeça enquanto falava de maneira humorística. Graças aos seus esforços para criar um ambiente agradável, as pessoas foram aos poucos ficando à vontade. No entanto, assim que viraram a cabeça na direção que Khan havia apontado, seus rostos ficaram rígidos novamente. Yeon-woo estava sentado lá. Ao contrário de Khan e Doyle, ele estava sentado longe da multidão, perdido em meditação. As pessoas imediatamente desviaram o olhar de Yeon-woo. Alguns deles até franziram a testa ou cuspiram no chão como se tivessem visto algo nojento. Khan percebeu a mudança na atmosfera, então perguntou cautelosamente ao homem. Há algo de errado? Aquela pessoa ali é seu companheiro de equipe? Sim, ele é. Então devo avisá-lo? Por favor, tenha cuidado ao andar com aquele homem. O rosto de Khan também escureceu. Eu gostaria de perguntar o motivo. Quando Doyle nos encontrou pela primeira vez nas jaulas, foi ele quem lhe disse para nos abandonar. O homem de meia-idade olhou para Yeon-woo com uma carranca irritada. Outros jogadores também relembraram o conflito entre Yeon-woo e Doyle na época. Eventualmente, Doyle também virou as costas para eles. Mas a única coisa que restou em suas cabeças foi o olhar insensível de Yeon-woo, que tentou abandoná-los primeiro. Khan olhou para Doyle com uma expressão sombria pedindo a verdade. Doyle queria explicar por que Yeon-woo tinha que dizer tal coisa, mas havia muitas pessoas observando-os, então ele não pôde deixar de suspirar e acenar com a cabeça. O homem de meia-idade interpretou isso como um sim, e continuou falando com grande entusiasmo. Posso estar ultrapassando os limites ao dizer isso, mas ele simplesmente não é um ser humano. Sim, você acabou de cruzar a linha. Naquele momento, Khan olhou para o homem de meia-idade e o interrompeu no meio da frase. O homem de meia-idade ficou surpreso com a resposta inesperada. Parde. Eu disse, você está fora da linha. Khan se aproximou do homem de meia-idade, apertando os lábios. O homem de meia-idade congelou de perplexidade com a atitude fria de Khan. Até outros jogadores estavam nervosos com esta situação. Mas sem se importar com o constrangimento deles, Khan ficou bem na frente do homem de meia-idade com seu sorriso de escárnio e cutucou o homem no peito com o dedo. Não importa o que ele disse antes, ele é uma das pessoas que acabou de salvar vocês. E se você não percebeu, ele também é meu companheiro de equipe e Doyle e foi quem mais se machucou em nosso ataque. Khan não falou mais em tom educado. O respeito só deve ser prestado a quem o merece. Mas olhe para esses idiotas ingratos. Eles poderiam ficar bravos por tudo que ele se importava. Mas o que vocês idiotas fizeram? Uma coisa é certa é que vocês foram estúpidos o suficiente para ficarem presos neste covil. Agora você saiu vivo das jaulas, e tudo isso graças a ele. E o que você acabou de dizer? Tenha cuidado perto dele? Bem, por que você não toma cuidado com o que diz? A humilhação atingiu duramente o homem. Seu rosto ficou vermelho e seus punhos cerrados começaram a tremer. No entanto, Khan riu de sua reação. O que está errado? Você quer me dar um soco na cara? Vá em frente. Bata em mim. Você estava com muito medo de fazer qualquer coisa na frente do rei Lizardman? Mas agora de repente você está tão corajoso porque somos jogadores, certo? Bem, apresse-se e me dê um soco. Khan até esticou a bochecha abertamente. As pálpebras do homem de meia-idade tremeram. Então, ele se virou para procurar alguém para ajudá-lo. As pessoas que haviam ficado presas na fazenda e haviam prometido morrer juntas agora desviavam o olhar dele com medo de se envolverem. Ninguém tentou ajudar o homem. O homem de meia-idade finalmente percebeu sua situação. Eu sinto muito. O que? Não consigo ouvir você. Khan franziu as sobrancelhas, aproximando os ouvidos da boca do homem de meia-idade.
Desculpe. A voz do homem de meia-idade estava tremendo. Zombaria asterisco. Khan então riu um pouco e recuou. Você também precisa se desculpar com outra pessoa, não acha? Era óbvio de quem ele estava falando. O homem de meia-idade mordeu o lábio inferior e olhou para Yong-woo. Ele ainda estava meditando sentado, sem prestar atenção a esse lado. Khan apontou para Yong-woo e apressou o homem. O homem de meia-idade aproximou-se lentamente de Yong-woo com passos trêmulos. Ele se desculpou com as costas dobradas em 90 graus. Me desculpe, senhor, por favor. Perdoe-me pelo meu lapso de língua. Yong-woo não respondeu por muito tempo. Como tal, o homem de meia-idade não conseguia endireitar as costas. Yong-woo abriu os olhos com irritação e acenou levemente com a cabeça. Então ele fechou os olhos novamente. Foi só então que o homem de meia-idade conseguiu levantar o corpo. Os jogadores que assistiam à cena mantiveram a boca fechada. Os fortes e os fracos. Esse relacionamento já estava aparecendo aqui também. O homem de meia-idade, Brand, voltou para a multidão de boca fechada. As pessoas começaram a se afastar, com medo de que ele falasse com elas. Logo, não havia mais ninguém ao seu redor. Brand mordeu os lábios e procurou um lugar para se sentar. Traidores sujos. Brand cerrou os dentes. Eles costumavam se agarrar a ele quando eram presos pelos homens lagartos. Sempre que precisavam de alguma coisa, ele arriscava a vida para conseguir isso deles. Mas agora que ele estava necessitado, todos o evitavam. Ele estava se sentindo sujo e miserável. Ele se ressentiu de Khan e Doyle por humilhá-lo simplesmente porque o salvaram. Além disso, ele amaldiçoou aquele que trouxe esse problema para ele. Young-nin. Só então, um homem magro se aproximou de Brand e ficou cuidadosamente ao lado dele. Seu nome era Ethan. Ele vinha seguindo Brand desde que ficou preso na fazenda humana. Quando conheceu Ethan, ele era um daqueles jogadores comuns que foram trazidos para a fazenda com seus companheiros de equipe. Um dia, Brand o encontrou à beira da morte, então ele se adiantou e o ajudou. Desde então, Ethan começou a segui-lo, dizendo que o serviria como um Young-nin. Brand também o achou muito inteligente e espirituoso, então decidiu lhe fazer companhia. Mas hoje ele foi o primeiro a evitar o olhar quando pediu ajuda. O que é? Portanto, nenhuma boa resposta saiu da boca de Brand. Percebendo a atitude fria de Brand, Ethan abriu a boca com cuidado. Sinto muito. Desculpe. Que eu não estava lá para apoiar você. Eu espero que você entenda. Você sabe sobre nós, sobre como sobrevivemos por aqui. Brand olhou para Ethan, mas logo soltou um suspiro profundo. Ethan e seus companheiros eram como efêmeras. Eles sobreviveram de sessão em sessão, seguindo nas costas de outros jogadores habilidosos. Então, mesmo que ele quisesse culpar Ethan, seria apenas uma perda de tempo. Ele não conseguia acreditar como eles haviam alcançado a sessão e com suas habilidades insignificantes. Mas ele estava farto dele, não queria mais falar com ele. Eu não sei o que você está tentando fazer agora, mas me deixe em paz. Bem, não quero fazer mal a você, então, por favor, me escute. Brand fez uma careta feroz para Ethan. Ele já estava fervendo de raiva, e Ethan simplesmente teve que vir para irritá-lo. Ele sentiu um impulso de atirar uma pedra nele. Mas o comentário repentino de Eden impediu Brand de agir. Young-nin, você não precisa de fichas ou artefatos. Por que você se? Temos um tesouro ali, apenas esperando que o abramos. Então, por que não vamos e fazemos uma fortuna? Na direção para onde Ethan estava apontando. Brand viu Khan e Doyle caminhando até Yong-woo.